Olá, primeiramente quero agradecer você por ter entrado no meu canal, a FGN Design. É um vlog, aqui nós falamos de tudo um pouco, principalmente literatura, livros, arte, né? Eu também quero fazer um vídeo aí de design gráfico, né? Que é web design, que é a minha área. Mas hoje eu quero trocar experiências com vocês de livros importantes, na maioria didáticos. E esse livrinho aqui, ó, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Para começar, vamos falar um pouco do autor, né? Max Weber, alemão, nascido na Alemanha, é um dos principais colaboradores para a construção da sociologia. Porém, assim como Marx, Weber se enveredou por vários outros assuntos, filosofia, política, economia, história, direito, enfim. Weber foi fortemente influenciado, de fato, por Karl Marx e Durkheim, sendo também crítico da obra desses pensadores. Então, ao mesmo tempo que ele curtia o que os caras escreviam, ele os criticava. Isso é muito comum dentro da sociologia, né? Weber ele descreve, né, que havia um espírito do capitalismo no âmbito protestante. Weber viu isso. O protestantismo levou a Weber a produzir essa obra, né, muito criticada até pelos próprios protestantes. O espírito do capitalismo, né, emergiu dos puritanos, né, pessoas simples, né, pessoas do campo, que tinham no trabalho um tipo de consagração divina, enquanto os católicos e os luteranos faziam votos de pobreza e se distanciavam cada vez mais do trabalho braçal. De certa forma, eles procuravam, mais do que os protestantes, questões humanistas. A Revolução Industrial, o Iluminismo e alguns, vestígios da Reforma Protestante também refletiram nesse liberalismo do capital dentro dessa religião. O espírito do capitalismo estava em qualquer tipo de trabalho bom, de trabalho lícito. E claramente o ócio era o pecado. Ou seja, eu estou numa comunidade, né, que tem a cultura, o trabalho. Eles tinham como cultura o trabalho, para parecerem que eram eleitos ao céu, né, a morar com Deus. Então aquela pessoa que não trabalhava muito e que não tinha o espírito do capitalismo não era eleita. Nós também entramos num assunto que é muito complicado, que é uma visão teológica chamada predestinação. E assim, Weber transformou a doutrina da predestinação, que é pregada por alguns calvinistas, num fator social latente e qualitativo. Infelizmente vou ter que entrar nesse assunto. A predestinação, a doutrina da predestinação, não resumia só nisso que Weber apontava, tá? O assunto é muito mais complexo. Você vai ver muitas pessoas que não sacam muito de teologia falarem que a predestinação são pessoas que são, a Bíblia diz que estão salvas, né? Por exemplo, o judeu, muitas pessoas falam que o povo judeu é predestinado. Isso contradiz muito. Então, a visão de quem estava de fora, né, principalmente Weber naquela época, foi que existia ali esse espírito do capital instalado no coração daquelas pessoas. E eles trabalhavam assim exaustivamente, para que as pessoas de fora olhassem para eles e vissem que eles eram prósperos. Sendo assim prósperos, eles eram eleitos, eram salvos. Ou seja, você via Deus neles pela prosperidade. Assim, a grosso modo, o que você mais vê hoje, principalmente dentro do âmbito neopentecostal, é essa visão de Weber, o espírito do capitalismo. Porque o que essas igrejas que da teologia da prosperidade te ensinam hoje é esse espírito do capitalismo, aquele idealismo da pobreza, né?
Isso acabou. O pastor, o padre ensina os membros a trabalharem exaustivamente, o trabalho é bíblico, para dar mais oferta, darem mais dízimo. Deixar claro que isso não é nenhum demérito. E Weber ele não quis fazer uma crítica direta à religião protestante. É a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não estou criticando, né? Mas eu estou explicando a você que há um espírito do capitalismo dentro da religião protestante, mas que é subjetivo, é indireto. Ou seja, você cresce numa comunidade que há essa cultura do capitalismo, automaticamente você criança, você vai crescer com isso. É meio que comportamental. Quer dizer, Weber ele viu isso, ele estava de fora e viu isso, e analisou isso e colocou isso como um fator social que existia na época. Até hoje os Estados Unidos têm esse espírito do capitalismo, porque é um país protestante. Isso reflete muito nessa obra do Weber. Weber ele também cita várias vezes aqui no livro Benjamin Franklin, um dos grandes símbolos aí do capitalismo. Para quem não sabe, ele parafraseava, né, aquela frase do Henry, né, Time is Money, que para alguns protestantes calvinistas, Benjamin Franklin era um deísta, não acreditava na salvação divina, na salvação de Cristo, que é a espinha dorsal do cristianismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Uma boa pedida aí. E é só isso, galera. Vou ficando por aqui. Um abraço e se inscreva aí no canal, tá? Semana que vem eu vou trazer mais livros para você. A gente vai conversar aqui, bater um papo, né, de alguns outros livros. São muitos aí que eu quero falar um pouquinho para vocês. Não quero que fique um vídeo grande, uma coisa cansativa. Um resumo pequeno, né, aquela pílula para você, para despertar em você algum interesse por essas leituras que são de suma importância para o nosso cotidiano, para os seus estudos, enfim. Falou? Obrigado e abraço. Tchau.